Inspeção Nacional está de volta. O programa de hoje debate as cotas raciais. Elas fazem uma reparação histórica aos negros, 120 anos depois da libertação dos escravos, ou vão provocar o ódio racial no Brasil? Bom, nós temos algumas perguntas aqui que chegaram do Brasil todo. A primeira eu vou dirigir ao ministro Edson Santos, que envia é Roberto Márcio Rocha da Corso, da cidade de Piracicaba, em São Paulo. Os senhores não acham que cotas raciais são uma maneira errada de corrigir erros do passado? Não seria mais correto oferecer bolsas de estudo, melhorar o ensino, do que facilitar a entrada de pessoas menos preparadas? Bom, eu discordo dessa sua visão de que são pessoas menos preparadas, até porque a primeira fase do vestibular, que é a eliminatória, né, não há cota, ali não há favorecimento ao estudante negro ou ao estudante pobre. Todos têm que passar pela fase eliminatória, pelo menos no vestibular da UERJ, assim o é. Só na fase classificatória que há a implementação da política de cotas. Então eu acho que não há essa coisa do despreparo do estudante cotista. E, por outro lado, quando você coloca, seria mais adequado dar bolsas também é um privilégio, né? Então, entre oferecer uma bolsa para um estudante negro e ter a política de cotas, eu acho mais correto que a gente adote a política de cotas, porque isso permite até o aspecto da impessoalidade na avaliação dos candidatos ao ingresso na universidade. Outra pergunta agora para o deputado Antônio Roberto, que envia, ele se identificou apenas como Carlos, da cidade do Rio de Janeiro. Ele faz a seguinte pergunta: os senhores fariam uma lei para ceder uma vaga ou parte do salário para a população afrodescendente? É hipocrisia fazer esmola com o bolso dos outros. Bom, eu entendo, Carlos, a sua revolta com relação aos políticos, né? É um motivo, mas quer dizer, a sua pergunta, na verdade, nem é uma pergunta, é um depoimento. Você está apenas dizendo, né, que há uma hipocrisia nisso, mas na verdade não há. Agora eu queria aproveitar disso, né, e até falar o seguinte: contra fatos você não tem argumentos. Então é muito importante ver como que as universidades que hoje adotam cotas, como que elas estão. E eu trouxe aqui uma pesquisa, é uma coisa muito rapidinho, que eu vou dar só os dados principais. Foi feito pelo IBGE, um técnico do IBGE, e 2 pesquisadores da UERJ. E numa abrangência da Universidade da Bahia, Universidade de Brasília, várias universidades. E o que pensam os professores das universidades hoje que têm cotas sobre o sistema de cota? 55% acham que o vestibular não é uma forma eficaz de avaliar o acesso à universidade, a questão do mérito. 43% dos docentes avaliam que a universidade não reflete a diversidade racial dos estados onde se localizam. Contudo, cerca de 80% dos professores reconhecem que a diversidade racial dos cursos é importante ou muito importante. Aproximadamente 66% dos professores que já tiveram alunos cotistas aprovam a política de cotas para negros no ensino superior. Entre os que já deram aula para cotistas, 74% avalia como bom ou muito bom o desempenho acadêmico desses cotistas. Em contraste com os que dizem que o regime de cotas rebaixaria o nível acadêmico das universidades, mais de 90% dos professores afirmam que o mesmo permaneceu igual ou melhorou após a implementação das cotas. E, finalmente, em contraposição a outro argumento mencionado pelos que se opõem ao sistema de cotas, mais de 90% dos professores avaliam que as relações raciais nas suas universidades permaneceram iguais ou melhoraram após o sistema de cota. Depois eu passo para vocês o que tem discriminado o percentual, cada universidade, etc. Quer dizer, e são fatos, quer dizer, está dizendo é positivo a cota dentro do ensino superior. Tem uma pergunta para o doutor Almiro. Quem envia é Iduar Arode Evaristo, da cidade de Palmeira, no estado do Paraná. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber como devo agir quando há suspeita de racismo. Antes de responder essa pergunta, é necessário fazer um registro importante. Discordando da doutora, eu quero afirmar e provocar os que me ouvem, inclusive, a buscar isso, as pesquisas históricas, de que o Brasil sistematicamente
sempre criou obstáculo específico contra a população negra e favorável à população não negra. E cito como exemplo o decreto número 528 de 1890, emitido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em relação à política de imigração brasileira. Posteriormente, um outro decreto, já de Getúlio Vargas, de 1945, em que se faz referência expressa à questão étnico-racial, favorecendo a imigração europeia, branca europeia. E, por outro lado, esses nomes de destaques, doutora, e todos que me ouvem, de destaques do Brasil, Império dos Negros, pode ter certeza, não é que foram negros que se destacaram, foram gênios, doutora, porque foram pessoas capazes de superar todo o estigma de terem nascido à época de uma nação escravagista e ainda com o estigma do racismo. Então, foram gênios que não são reconhecidos quanto gênios porque é um país racista. Agora, o ser humano não tem a obrigação de ser gênio. O direito, inclusive, a senhora sabe bem, todos que me ouvem, se preocupa com o homo médios. E o homo médios tem que ser a média. E você ser média nesse Brasil, se o negro for média, ele perde. Ele tem que ser 2 vezes melhor. E isso é errado, isso é desigualdade, tem que mudar. Quanto à questão dos cotistas também, eu quero fazer um depoimento aqui, me permitam, resgatar uma verdade e corrigir uma injustiça. Olhe, os alunos cotistas das universidades brasileiras são alunos, e eu estou falando isso com base em dados. Por exemplo, a Universidade Federal da Bahia, através do reitor Nelmar, eu provoco também que busque, já busquei isso, e revela o acompanhamento, o desempenho dos cotistas. E é um desempenho muito bom, tão bom ou melhor, olha o que eu estou dizendo, do que os não cotistas. Não tem entrado aluno cotista sem qualificação. Isso ou é algo falado por quem desconhece, ou é uma leviandade, e como toda leviandade, uma injustiça. Quanto à questão da pergunta do ouvinte, eu quero dizer que quando você está numa situação vítima de uma situação racista, você deve procurar imediatamente a polícia, para, se tiver condição até de constituir um flagrante, porque racismo é crime, qualquer manifestação de intolerância referente à cor, à etnia, ou à questão religiosa, ou de procedência nacional, por exemplo, também. E, se não, se já passou, se já se consumou o ato, procura a polícia para registrar e procura também o Ministério Público. Na Bahia, nós temos em Salvador a novidade de ter uma promotoria específica de combate ao racismo, que é a nossa, da qual eu sou titular. Doutora Roberta, tem uma pergunta aqui. Quem envia é Nivaldo Cruz da Silva Júnior. Ele é da cidade de Conceição do Araguaia, no Paraná. Enfim. Ele faz uma seguinte pergunta. A questão da cota não expressa uma forma de racismo ou preconceito, já que o grande problema a nível de educação deve ser resolvido pelo governo federal no ensino fundamental e médio? Sou negro e sempre estudei em escola pública e sou formado em 2 cursos de nível superior sem necessitar de cotas. É importante destacar, né? O negro também contrário às cotas raciais, né? Esse debate é importante porque ele revela que, eventualmente, a solução que está sendo pensada e está sendo discutida aqui no Brasil, ela pode trazer prejuízos também, que é o quê? É você diminuir a autoestima daqueles que, eventualmente, possam ser beneficiados. Porque a gente não pode ignorar que lá nos Estados Unidos, por exemplo, como o Thomas Sowell, o senhor comentou, o autor do livro As Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, ele coloca isso muito bem nos seus livros. A criação de guetos marginalizados dentro desses programas de cotas raciais. Eventualmente, isso pode piorar a imagem que o negro tem diante de si mesmo, diante do mundo. Doutora Roberta, imagina a autoestima das pessoas que estão nas favelas, que estão sem poder, sem acesso. Imagina essa autoestima. A gente está tão preocupado com a autoestima do que entrar para a universidade. Mas a gente não pode ignorar, os efeitos que eventualmente a política pode trazer. A autoestima vai aumentar. E veja bem, olha só, lá nos Estados Unidos, fui reparado. Lá nos Estados Unidos, o modelo que foi implementado, ele aumentou o racismo entre as raças. Mas lá é diferente. Lá é muito pior. Sabe por quê? Porque lá o racismo era institucionalizado. Aqui o racismo nunca foi institucionalizado. A questão racial, implicitamente Mas deixa eu concluir, deputado. Então o que acontece? O que acontece é que aqui, na medida em que você implementa a questão racial no debate, você não pode ignorar. Você pode dizer o seguinte: eu assumo o risco, mas você não pode ignorar a possibilidade de você aumentar o racismo. Depende da reação. Eventualmente. Depende da reação, exatamente. Porque mas é um efeito possível isso daí. O que aconteceu com o Brasil é que o negro era invisível. A questão
da presença do negro, do papel do negro na formação do Estado brasileiro, só agora está vindo à tona. Temos uma lei a ser implementada, que é a Lei 10.639, que, primeiro, coloca a questão da nossa origem, da história da África, né, que é fundamental. Que é importantíssimo. E, segundo, a revisão historiográfica do Brasil, inserindo nela o papel do negro na formação Agora, do Estado só brasileiro. uma outra questão Então, também. isso quer dizer, não dá para comparar com a história americana. A Só história do mas Brasil nessa questão, é uma história de invisibilidade da população negra. Mas só uma questão, o senhor que é tão favorável às pesquisas, foi feita uma pesquisa em 2006 pela Fundação Perseu Abramo, e nessa pesquisa foi revelado que 96% dos brasileiros declararam-se não preconceituosos em relação ao negro. Não, aí eu tenho que ir para bem da verdade. O senhor Essa pode pesquisa, discordar da pesquisa, eu vou falar da pesquisa. Mas que a pesquisa Mas só existiu, tá dizendo existiu. Não fui eu que inventei a pesquisa, só está não. dizendo a pesquisa pela metade. Essa mesma pesquisa diz o seguinte, duas perguntas. Que tem A primeira pergunta, outras, mas não por favor, tem tá, questão de esclarecimento. A primeira pergunta, viu, seu jornalista, a primeira pergunta dessa mesma pesquisa, existe racismo no Brasil? Olha que coisa interessante. Resposta, de índice elevadíssimo, 80 e tanto %. Sim. Você é racista? Agora, Não. segunda pergunta da mesma pesquisa, que é aí que ela se refere, só falando a segunda. E você é racista não? Não, Ó, mas que coisa por quê? incrível. Mas sabe por quê? Mas eu vou dizer o que é, mas Ah, eu não estou querendo dizer que essa favor, pesquisa, tem ainda bem que o perguntas senhor outras, soube dessa pesquisa. Eu não quero Só que a dizer... interpretação é Não, totalmente distinta, calma, doutor. calma. Total, Peraí, é deixa isso. eu concluir primeiro. Liberdade de expressão. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou concordando com os 96% dos brasileiros que se disseram não racistas. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem, olhe só a minha forma de interpretar esse dado. É inegável o preconceito e a discriminação no Brasil. Então, os 96% desses brasileiros que se declaram não racistas, obviamente eles estão o quê? Querendo falsear a realidade. Falsear os seus sentimentos. Mas por quê? Porque o mito da democracia racial, ele funciona como um sensor para as condutas humanas. A pessoa tem vergonha de ter preconceito. Bom, Isso não pode ser ignorado. Infelizmente, nós vamos ficar por aqui nesse programa, vamos fazer outros mais para frente, deixa avançar o projeto do Estatuto da Igualdade e o projeto das cotas raciais. Bom, a Expressão Nacional de hoje está chegando ao fim. Agradeço a todos vocês pela presença. As perguntas que não puderam ser respondidas ao vivo serão enviadas aos nossos convidados. Na próxima terça-feira, nós vamos discutir o dilema ambiental no Brasil, que está entre crescer ou preservar seus recursos naturais. Isso faz até aumentar o questionamento estrangeiro sobre a soberania do Brasil na Amazônia. Muito obrigado a você pela audiência e até a próxima.